If you could do anything with your life, what would you like to do? Well, my father told me what it was like before the war. He said every man was free. I want my country back. I pledge allegiance to the flag of the Axis powers of America. And to the republic for which it stands. One nation, under rule, divided, with liberty and justice for none. Evil triumphs only when good men do nothing. I'm here because I want to do the right thing. Take this. What is this? A way out. Olá a todos, aqui é Márcio Pimentel, seja bem-vindo ao meu canal e hoje iremos falar da série The Man in the High Castle, baseado no best-seller de Philip K. Dick, que mostra como seria o mundo se a Alemanha nazista houvesse ganhado a Segunda Guerra Mundial. Mas se essa é a primeira vez que você me vê, por favor inscreva-se no canal e ative o ícone de notificações para receber mais vídeos como esse. Bora lá? Atualmente, serviços de streaming como YouTube ou até mesmo Netflix são bastante populares no Brasil. No entanto, algumas dezenas de serviços similares com produções independentes e de qualidade que não são muito conhecidas por aqui, como Hulu, a Corn TV, Showtime, Crackle e o Amazon Prime. The Man in the High Castle é uma das produções originais da Amazon Prime e, conforme mencionado anteriormente, é baseado no livro de Philip K. Dick. A produção se passa no ano de 1962 nos Estados Unidos, com a diferença que pelo menos 2/4 do país é território da Alemanha nazista, 1/4 pertence ao Japão Imperial e o resto do país é conhecido como Zona Neutra. Muito embora você não precise saber da história da Segunda Guerra Mundial para assistir essa série, é interessante saber que a produção tem pelo menos 2 pontos historicamente notáveis. No livro, tudo começa com a morte por assassinato do presidente Franklin D. Roosevelt, fazendo com que os 2 presidentes americanos que o procedem não consigam retirar a América da Grande Depressão que teve início no ano de 1929. Com isso, os Estados Unidos não se tornam a potência militar do meio dos anos 40 e, como resultado, a Alemanha consegue invadir com sucesso a União Soviética de Stalin, o Japão fica livre para se tornar a maior potência marítima do mundo e, finalmente, a Itália fascista de Mussolini, que fazia parte da Tríade do Mal, fica livre para dominar tudo abaixo do seu país até pelo menos 2/5 do continente africano. Já na série, a Itália não é mencionada e o domínio germânico é apresentado de maneira mais simples. A Alemanha tinha tecnologia baseada nos estudos de Oppenheimer que resultou na bomba atômica. Exatamente a mesma tecnologia que conhecemos nos incidentes de Hiroshima e posteriormente em Nagasaki. Antes do término da guerra, em 1946, a Alemanha bombardeia a capital dos Estados Unidos, tomando boa parte do território. A fragata imperial japonesa acaba com as tropas americanas no ataque de Pearl Harbor, que é o mesmo incidente histórico que fez com que os americanos entrassem de fato na guerra e atacassem o Japão com as 2 bombas atômicas. Essa ambientação na história é feita de forma muito eficiente, começando com a abertura da série, que mostra um mapa com o que é território alemão e o que é território japonês. E durante os episódios, algumas conversas entre personagens comentando os acontecimentos pós-guerra, e isso é mostrado de uma maneira muito rápida e natural. Outro ponto histórico notável é que a produção se passa em 1962 e as 2 maiores potências do mundo são a Alemanha e o Japão. E existe uma animosidade enorme entre essas 2 nações. Cada uma delas acredita de fato que é a raça superior, só que o Japão vive em xeque, sem poder se opor à Alemanha porque os alemães possuem a tecnologia da bomba atômica. Isso cria um paralelo entre a realidade onde a mesma animosidade existia ou ainda existe entre os Estados Unidos e a União Soviética. Da mesma forma que a Alemanha e Japão estão em crise no ano de 1962, no mundo real, durante o mesmo ano, tivemos a famosa crise dos mísseis soviéticos em Cuba.
E então, basicamente, temos a mesma história de pano de fundo entre o final da Segunda Guerra Mundial e a crise do ataque nuclear de 1962, só que os protagonistas da história na série são o Japão e a Alemanha. E agora que tiramos a parte histórica da frente, podemos falar da série propriamente dita. Toda a produção gira em torno de filmes que aparecem de algum lugar desconhecido e que mostram a história de forma diferente. A princípio, os japoneses e os nazistas acreditam que esses filmes são produções de um homem conhecido como The Man in the High Castle, ou O Homem no Castelo Alto. Já a resistência americana faz de tudo para recuperar esses filmes e entregar para esse homem, e ninguém além dele pode ver esses filmes. E esse é o único ponto que eu achei um tanto quanto falho na produção. Como aos filmes que supostamente são de outra realidade, temos uma ficção científica, mas que fica quase em terceiro plano na primeira temporada e já na segunda é muito mais explorada. Aparentemente houveram correções no meio do caminho. Mas isso não chega a ser um problema em momento algum. A produção é muito bem feita, a cidade de São Francisco ainda tem um landscape americano, mas tudo foi sobreposto com temas orientais, por causa do domínio japonês, e você tem de fato a sensação de que o país está no controle dos japoneses. Já no lado alemão, temos poucas mudanças na ambientação das cidades. O que realmente chama atenção são os edifícios militares, que parecem muito maiores que os outros, justamente para dar a impressão de poder. Durante o desenvolvimento da história, podemos notar que a nação nazista nos Estados Unidos é um sonho utópico. Não há crimes, não há sujeiras nas ruas, todos os cidadãos são ensinados desde muito novos que todos, sem exceção, devem trabalhar em prol da sociedade, mostrando claramente que se os nazistas tivessem ganho a guerra, o mundo não seria tão mal assim. Mas depois dessa ambientação toda, podemos notar algumas características próximas da realidade, como o fato dos alemães terem um programa para exterminar qualquer pessoa que tenha alguma doença terminal ou alguma doença que possa propagar genes ruins. Em outras palavras, se você tiver alguma predisposição à doença geneticamente transmissível, o médico que o diagnosticar deve chamar o serviço de extermínio sob a pena de cometer crime contra o Estado caso não o faça. E eles inclusive têm uma expressão para esse tipo de pessoa, que são o useless eaters, que significa que é alguém que está no mundo apenas para desperdiçar alimentos. Outra característica que fica muito mais próxima da realidade é que os alemães têm uma pessoa que decide em nome do governo o que as pessoas podem assistir ou não, ou seja, não há imprensa livre. E embora tudo aparentemente seja bonito e bem organizado, o domínio do alemão não é nada perfeito como é mostrado inicialmente. Já pelo lado japonês, as coisas não são tão organizadas. Ainda temos a presença da Yakuza, que é a máfia japonesa, e tem grande influência criminal e política. Do lado japonês, também podemos ver que todos os americanos são tratados como subespécie, tendo que ser submisso em qualquer ocasião que for solicitada. E tendo estabelecido as regras e posições de cada nação, da mesma forma que na vida real, uma história é feita de pessoas e não de lugares. E é aí que podemos apresentar os núcleos de personagens. Na cidade de São Francisco, que fica do lado japonês da América, temos a personagem Juliana Crane, que acaba em posse de um dos filmes destinados ao The Man in the High Castle. Ao ver o conteúdo da gravação, ela decide tomar o lugar da pessoa que deveria entregar esse filme para um membro da resistência na zona neutra dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, o personagem Joe Blake, de Nova York, também está em direção à zona neutra para entregar um dos filmes. Juliana e Joe se encontram e se ajudam na zona neutra, e conseguem completar suas respectivas missões. E isso faz com que os dois desenvolvam um laço muito forte. Enquanto isso, em São Francisco, o noivo de Juliana Crane, Frank Finkel, é torturado pelos Kempeitai, por causa das ações de Juliana. Os Kempeitai são o braço militar do exército imperial japonês. Escalonando um pouco mais os personagens, temos Kiro Tai, onde Tai significa capitão e é um personagem extremamente inteligente que faz qualquer coisa em nome do Império Japonês. E ele foi a pessoa que descobriu o envolvimento de Juliana Crane com o filme do The Man in the High Castle e torturou Frank Finkel. No lado nazista temos o Obergruppenführer John Smith, onde a tradução para Obergruppenführer é líder supremo de grupo, mas a patente equivalente seria de coronel. John Smith é disparado o personagem com mais recursos na história, provavelmente o mais inteligente também, mas também é um dos mais cruéis e manipuladores personagens da série toda, e ele está sendo interpretado de forma brilhante por Rufus Sewell. Escalonando novamente pelo lado japonês, temos o ministro do comércio Nobusuke Tagomi, que é interpretado por Keri Hiroyuki Tagawa, ator que vai sempre entregar uma interpretação sincera e de qualidade. O ministro Tagomi é um personagem que usa sua posição política para ajudar todos aqueles que ele consegue, mas sem correr risco de cometer traição contra o Império Japonês, e por esse motivo ele está em constante desentendimento com o inspetor Kiro Tai. Mesmo que ambos se respeitem, há uma grande divergência de ideias entre os dois.
E novamente pelo lado da Alemanha temos Rudolf Wagner, que está trabalhando como espião em favor do Império Japonês junto com o ministro Tagomi. Rudolf Wagner lutou na guerra ao lado de John Smith, mas se sente atormentado pelas ações e comandos que obedeceu durante a guerra. Sua intenção é que o Japão também possua a tecnologia da bomba atômica para equilibrar o poder entre as duas nações. Como Adolf Hitler está vivo na história, mas está próximo de morrer, Wagner teme que quando Führer morrer, quem tomar seu lugar vai iniciar uma nova guerra, que é justamente o que se assemelha à crise de 1962 que eu mencionei no começo do vídeo. The Man in the High Castle é uma boa e consistente série que nos apresenta uma história diferente, não apenas por ser mais uma obra de ficção de realidade paralela ou conspiração e espionagem. É uma obra que nos faz pensar que os vitoriosos dão a narrativa do que é padrão de pensamento e de comportamento no mundo. Também nos mostra que, independentemente do lado ideológico que você se encontra, há pessoas ruins, seja na Resistência, no Império ou no Reich alemão, mas também há pessoas boas, nos mesmos lugares. Em relação à produção e direção, eu diria que a série é irretocável. Temos de fato a sensação que o mundo tomou outro rumo. A história é muito bem contada, as motivações dos personagens são bem definidas, mas a evolução da história é um pouco lenta. Há pelo menos 2 personagens pelos quais senti pouca empatia e que poderiam ter suas histórias menos ingênuas. Mas como isso é uma impressão pessoal e não vale como referência para a série inteira, a produção está mais do que recomendada. Mas por favor, tenha em mente que é uma série de drama, onde o foco é a história e não a ação. A produção garante bons momentos de ansiedade e suspense, mas se você está procurando por risadas, carros explodindo, cena de perseguição, essa série definitivamente não é para você. E com isso, terminamos a nossa revisão. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta ou sugestão, escreva nos comentários abaixo. Por favor, inscreva-se no canal e ative o ícone de notificação. Isso é muito importante para nós. Por hoje vamos ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!